Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre o Ano da Fé, uma avaliação, não é? E aí, valeu a celebração do Ano da Fé? Claro que valeu, não é verdade? E aqui nós temos a oportunidade, nessa noite, de partilhar com você o que foram as celebrações durante este Ano da Fé, as riquezas e, claro, os frutos que já começamos a colher desta celebração proclamada pelo Papa Bento XVI e agora concluída pelo Papa Francisco. Que no segundo bloco vamos levar até você alguns livros relacionados ao tema da fé, que para você, A Fé dos Cristãos, do Anselm Green, não é? Anselm Green ou Green, está aí, tá pela editora Voz, está aí, A Fé dos Cristãos. Tem muita literatura relacionada ao Ano da Fé, aqui pela editora Voz. Também aqui do querido professor Felipe Aquino, não é? Autor do livro A Moral Católica, Por que Sou Católico? Importante aí dizer, não é, dar as razões da fé, porque sou católico, a exemplo do que nos ensina São Pedro na sua carta. Também os livros do Papa Bento XVI, a gente vai ter oportunidade de falar sobre eles mais adiante. E aqui nós temos, não é, um livro muito interessante, A Fé dos Jovens. Está aí, A Fé dos Jovens. Até porque nós vivemos recentemente no nosso Brasil essa jornada mundial da juventude com o Papa Francisco. Foi realmente uma maravilha, onde você acompanhou, não é, pelos meios de comunicação, aqui especialmente pela Canção Nova, e o Rio de Janeiro se transformou realmente naquela praia de Copacabana, uma verdadeira catedral a céu aberto, onde o Santo Padre levou uma palavra de fé, de esperança, de amor e misericórdia àqueles milhares e os milhões nos acompanhando pelo mundo inteiro. E também a oportunidade, nesse período, de vivenciar, está aí o Wilcat, o Catecismo, não é, numa versão para a juventude, está aqui para você. Se você ainda não tem, vale a pena tê-lo. Está aí o Wilcat, que é esse catecismo em forma dialogada, com muitas fotos, perguntas e respostas, muito interessante para a juventude. Mas especialmente aqui, durante o Ano da Fé, duas indicações muito importantes e que, se você não tem, vale a pena ter. A primeira delas, claro, olha aqui que maravilha, ó. Catecismo da Igreja Católica. Dom Wilson, no primeiro bloco, falava sobre a celebração dos 20 anos do Catecismo da Igreja Católica. Claro, o Ano da Fé é proclamado a partir dos 50 anos do Concílio Vaticano II e a celebração dos 20 anos do Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho uma perguntinha já para fazer para o Dom Wilson com relação ao Catecismo, mas antes ainda, a outra dica maravilhosa para você está aqui, ó, Compêndio da Igreja Católica, está aí para você, Compêndio da Igreja Católica, aqui pelas edições CNBB, começa a editar muito material, antes se distribuía para as outras editoras fazerem, mas agora a própria conferência também está realizando, e está aí para você o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Então existe um material muito bom, muito vasto, para aprofundarmos e darmos as razões da nossa fé, para dizermos por que somos católicos, por que cremos em Jesus, por que queremos caminhar na esperança, por que queremos viver o amor, por que queremos testemunhar a fé neste mundo secularizado, neste mundo marcado por uma certa aparente crise. Mas aqui vem a pergunta nesse segundo bloco ao nosso querido Dom Wilson. Dom Wilson, justamente porque muitas pessoas acabam, de alguma forma, assim, se afastando da Igreja Católica, no caso, até porque dizem a Igreja é muito dogmática, a Igreja é muito pesada, a Igreja vem com imposições. Então, isso, até que ponto isso corresponde à verdade? Na verdade, a Igreja nunca impõe nada a pessoa alguma. A pessoa é livre, em primeiro lugar, para aceitar a fé ou não. A Igreja propõe a fé, ela é anunciadora, ela é servidora da verdade que ela também recebeu, que ela não simplesmente, ela não inventou, ela recebeu de Deus. Então aquilo que nós aprendemos do Senhor, é isso que nós compartilhamos, é isso que nós anunciamos, é isso sobretudo que nós propomos aos outros no processo de evangelização. Aquilo que eu creio, eu transmito. Eu que me sinto feliz por acreditar, quero que o outro também conheça esta verdade que me faz viver, que orienta a minha vida como cristão.
Então a igreja propõe, a pessoa quando aceita a fé, ela não está aceitando uma imposição da igreja, mas ela aí se conforma e vai adequar a sua vida àquilo que ela acredita, àquilo que ela aceitou como anúncio e que dá a sua adesão e diz, vou viver conforme isso que me foi anunciado. A partir daí, ela mesma se impõe certos padrões de comportamento, práticas da vida eclesial. Então não é a igreja, na verdade, que nos impõe, mas nós temos compromissos que são decorrentes da fé. E aí, então, é importante que cada um tenha essa consciência. A igreja não é que nos imponha nada. Nós temos compromissos que são, na verdade, decorrentes daquilo que nós acreditamos. Acredito e por isso vivo, diz o apóstolo. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu nunca contei, mas os dogmas da igreja não são tantos assim quantos se imaginam. Agora, dogmas da ciência, sim, isso é Toda certo. hora Não surge se um questiona. novo. Surge um novo dogma da ciência, né? Agora, qual foi o último dogma que a igreja proclamou? 1950, a ascensão. Não é? E ainda, Pio XII, com muita habilidade, nem discutiu se Maria morreu, não morreu, como é que foi, não é? Assunção, quer dizer. Assunção, desculpe, não é? Assunção. Se dormiu ou se morreu, ele diz, tendo terminado o transcurso terrestre, ela foi glorificada. Quer dizer, esse foi o último dogma. E no Vaticano II, queriam já alguns setores da igreja, não é? Que o João 23 proclamasse mais algum dogma. Falou, não, é um concílio pastoral. Muito interessante. Então, é uma imagem realmente distorcida, que a igreja vive atrás de dogmas. Não. Sim, Dom Wilson, por favor. É importante também, quando a gente diz dogma, parece que a igreja pode, hoje vou criar um novo dogma. Não, não é isso. A igreja elucida aquilo que já vem pela revelação. Claro. Aquilo que Deus já nos revelou e aquilo que já é patrimônio da igreja, às vezes não de modo explícito, em determinado tempo se veja a necessidade de enfatizar este ou aquele aspecto. Então a igreja nunca inventa, nunca cria um novo dogma, mas aquilo que ela anuncia e proclama às vezes como dogma, é porque é decorrência necessária e lógica daquilo que nós acreditamos e aceitamos já pela palavra de Deus. Por exemplo, o dogma citado da Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora que foi elevada ao céu. Mas como que a igreja pode afirmar isso? Porque o próprio Jesus disse, quero que lá onde eu estou estejam comigo aqueles, ó Pai, que me deste. Portanto, quem é mais próximo a Jesus, senão aquela que lhe deu a vida humana? Nesse sentido, então, a igreja faz uma dedução lógica dos dados da fé e proclama, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, está junto de Jesus, foi elevada ao céu. Simples assim, decorrências da fé. Dom Wilson, já que o senhor citou aí um pouco, não é, um dogma, mas a partir deles as verdades da fé, acho que valeria a pena, porque a televisão tem sempre gente nova chegando, então supomos que também agora, nessa hora, estejam nos acompanhando pessoas também não cristãs, pessoas que estejam interessadas no tema, na religião. Quais seriam aí, assim, de forma bem rápida e breve, os principais, não é, dogmas da fé, ou as verdades de fé que nós, cristãos, de modo especial, somos chamados a professar e, obviamente, a vivê-los? Por exemplo, é importante que a gente tenha consciência de que existem verdades que são mais importantes ou que são fundamentais e outras que são mais secundárias, poderíamos dizer assim. Existe na fé uma hierarquia das verdades. Por exemplo, para nós cristãos, o dogma, ou poderíamos dizer também, dogma porque é verdade, mas poderíamos dizer também a revelação de Deus que é Trindade. É fundamental. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós descobrimos isso? O próprio Jesus que nos revelou. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Para vocês é importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não será enviado. Estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então nós vemos que
a revelação da Santíssima Trindade é ensinamento, é revelado pelo próprio Jesus Cristo e é um dogma fundamental da nossa fé como cristãos. Se negássemos uma das pessoas da Trindade, não seríamos cristãos, porque negaríamos aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Mas, por exemplo, também para nós cristãos é importante saber, e isso em relação ao fim último do homem, como Frei Moser fazia referência no início de nossa conversa, que depois de nossa morte, nós vamos nos apresentar diante de Deus e seremos julgados pela maneira como vivemos. Então, essa é uma verdade de nossa fé, revelada por Jesus. Depois de nossa morte, não vamos ter reencarnações, não vamos ficar vagando pelo espaço, não acaba tudo. Depois da nossa morte, compareceremos diante de Deus. Vamos estar diante dele e seremos julgados por aquilo que nós pudemos viver. Na fidelidade a Deus, na dedicação aos irmãos, ou fechados a Deus e afastados dos irmãos. São dogmas que orientam toda a nossa vida cristã. Tá certo. Olha, nós vamos às ruas agora e perguntamos às pessoas como você está vivendo ou como você viveu este ano da fé e vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe, por favor. A Igreja Católica está precisando renovar a fé, todo mundo, né, a voltar com a paz mundial. Então, acho que o chamado do Papa é para renovar a fé mundial. Por isso, um ano inteiro de muita oração, né? É, porque nós estamos precisando muito, né, de oração, né, não? Eu creio que seja isso. Porque eu acho que a gente precisa disso mesmo. A fé é você tem que reavivá-la constantemente, é um trabalho diário, né? Não é uma coisa que é para sempre. Eu acho que todo dia a gente é chamado a isso, a renovar a nossa fé. É um convite às pessoas que não buscam Deus na fé, né? Ele pede a paz, né, para todos, né, que a paz no mundo, no Brasil, né, lá fora também nos outros países, né. Eu acho que é tentar preparar o pessoal, né, nessa época que ninguém está dando conta de droga, de tanta violência que está tendo, né. Eu acho que seria, um sentido seria mais ou menos isso. Muito dócil à ação do Espírito Santo, sempre atento à realidade dos tempos atuais. Sensivelmente propôs algo para que toda a igreja pudesse refletir e aprofundar mais, acredito eu, não é? Sobretudo a fé, um dom essencial para a vida de todo ser humano. É impossível viver sem acreditar em algo. E nós, como cristãos que somos, católicos sobretudo, professamos a nossa fé em Deus. Ele está pedindo que o povo reze mais, além dos problemas todos que a gente está vivendo no mundo inteiro, né? Tá, ok. Você viu aí? Aliás, aqui eu só fiz uma inversão das perguntas, mas as respostas vieram exatamente nessa linha e a pergunta era esta: por que o Papa convocou o Ano da Fé? E as pessoas foram respondendo aí como você percebeu, ou seja, porque precisamos renovar a fé, precisamos fazer essa fé chegar mais longe, precisamos acordar as pessoas para essa vida de fé. Mas o Frei Antônio Moser aqui tem uma questão interessante a partir do que o Dom Wilson dizia há pouco sobre as verdades de fé. Existem algumas verdades, nós sabemos que às vezes até os teólogos têm certa dificuldade. Frei Moser, valeria a pena de repente aqui sublinhar algumas. Quais seriam essas verdades que os teólogos por um lado têm uma certa dificuldade e até os cristãos por outro, não é, também apresentam essa dificuldade? Perfeito. Veja bem, por exemplo, Santíssima Trindade. Não, Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo. Agora, como entender o Pai? Começa aí. Como entender o Filho é mais fácil, no sentido que você tem os Evangelhos. Mas o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. Em outras palavras, refletir sobre a Santíssima Trindade é muito complicado. Nós tínhamos um grande teólogo, já morreu há uns 10 anos atrás, que se chamava, não Boaventura Kloppenburg, era um deles, mas Constantino Koser. Era uma cabeça. Ele dizia, olha, eu gosto de andar pelas igrejas e ouvir o sermão dos padres novos no dia da Santíssima Trindade. Dizem tanta bobagem, né? Porque o que você vai dizer da Santíssima Trindade, entende? Quer dizer, então a gente tem uma dificuldade de expressar aquilo que você recebeu e que você crê. Por exemplo, hoje em nossos dias,
como entender o São José, esposo de Maria. E aí começa, como explicar isso para o povo? Né? A gente sabe que o que é ser esposo? Lá no fundo que se tem uma ideia muito carnal, mas na realidade é partilhar uma vida, partilhar uma causa. Depois, outras são decorrência, sim, mas eu diria partilhar. Então, José e Maria partilharam as alegrias, as tristezas, as angústias, etc. Então, com razão, realmente está. E outra coisa seria em relação à virgindade de Maria. Eu, um tempo, né, quando comecei a estudar aí na parte da genética, me dedicar mais, eu digo, opa, partenogênese, ou seja, o óvulo sem espermatozoide, não é capaz de se transformar numa vida. Basta um choque elétrico, choque térmico e você tem a partenogênese. E eu dizia, puxa, para os estudantes, depois eu vi a bobagem que estava dizendo. Não, se você só tem o óvulo, só vai nascer mulher. E como Jesus foi homem, então não tem como, né? Ou seja, mas é um pouco difícil de explicar. São mistérios da fé. Perfeito. Essa que é a verdade. E mistério, quanto mais você se adentra nele, mais você percebe a grandeza desse mistério. É um pouco como o universo. Quando soltaram os Sputnik, os russos, né, na década de 60, achavam que era o máximo, depois foi a Laika, depois chegaram à Lua, os americanos chegaram, agora acabou, nós sabemos tudo do universo, sabe nada. A cada dia novas descobertas na genética, digamos aí, em termos assim de espaço, de tempo. Em outras palavras, quanto mais você estuda, você mergulha, tanto mais você vê que falta ainda adquirir para, assim, absorver aquilo que são os chamados mistérios da fé. Aliás, Dom Wilson, antes ainda de irmos para o nosso segundo intervalo, essa é a questão, não é? Porque as pessoas muitas vezes querem entender em demasia ou tentar explicar tudo, mas quando falamos de fé, chegamos a um determinado limite que você ou se prostra, ou se ajoelha, quer dizer, ou professa a sua fé, ou não tem mais como ir adiante, ou seja, dentro desse contexto do mistério que não se esgota, que permite conhecimento, mas que não se esgota. Justamente isso, porque quando a gente diz, estamos diante do mistério, então muitas vezes as pessoas dizem, não faço nem esforço para entender. Pelo contrário, o mistério não é que não possa ser entendido, é que quanto mais você entende sobre aquele mistério, mais você percebe que ainda há coisas a serem entendidas. Aqui que está a dimensão do mistério. É um horizonte que sempre vai se abrindo mais e nunca se esgota, mas que é sempre necessário que a pessoa procure conhecer melhor, entender aquilo que crê, dar as razões da sua fé, porque razão e fé não são coisas que se opõem. O que eu vejo em termos de fé, às vezes é um certo racionalismo. Você tem que entender tudinho. O que você entende da sua própria vida? Nós somos um mistério para nós mesmos. O mistério da fecundação, o mistério, eu diria, daquele desdobramento, não é? Do óvulo, espermatozoide, vai se transformando num embrião, aliás, os premiados, 3 prêmios Nobel, agora foram da genética, né? Como é que as células se comunicam? Gente, são coisas fantásticas, trilhões de células conectadas. E isso é que nos constitui. Você não entende tudo, mas eu diria, quanto mais estuda, mais fascinado a gente fica. Me parece que é por aí. Agora, o racionalismo, ele quer entender. O que eu não entendo, não. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, não tem a ver. Tá certo, Frei Moisés. Olha, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho estamos falando aqui sobre reflexões, não é, da fé, mas daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre a provação da fé, a fé vivida na vida e na vida prática que os cristãos estão fazendo a experiência nos dias que se chamam hoje. Então vamos conversar um pouco mais sobre as provações da fé e saber também aqui do Frei Antônio Moser, do Dom Wilson, se este ano da fé que foi convocado aí pelo Papa Bento e agora concluído pelo Papa Francisco é algo que possa se repetir mais adiante ou foi assim muito pontual para os tempos que nós estamos vivendo. Isso e muito mais logo após o nosso intervalo. Voltamos já já.